Povo de Deus, venho desejar um final de semana repleto de paz. E nada melhor do que colocarmos tudo nas mãos de Deus. Se nós vivermos sempre sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, a nossa vida terá um sentido profundo e, com certeza, evitaremos muitos transtornos. Porque o que o Pai quer é que saibamos colocar em suas mãos a nossa vida, tudo que vamos fazer, o nosso dia, o nosso viver. A dependência total é dele para que tenhamos uma vida com Deus. Olha só o que diz em Romanos 8 até o 14. A vida no Espírito. Como será essa vida no Espírito, meus irmãos? Como será? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, sim, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado, sim, e da morte. Somos libertos. Em Cristo Jesus somos libertos para falarmos, proclamarmos a sua glória de uma maneira gloriosa, em uma entrega total, em um despojamento de uma maneira tão grande que nada vai ficar ali, retido, porque a vontade de Deus penetrará em todas as partes da nossa vida e teremos uma vida espiritual em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado. Você está livre da lei do pecado e da morte. Então, quando nós passarmos desta vida, passaremos para outra vida de uma maneira salvadora, total, na garantia de que nós já fizemos a caminhada, e essa caminhada que fizemos foi buscando a presença de Deus e direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que nos leva a fazer a vontade do Pai e não a nossa própria vontade. Em situações diversas, você se pergunta: Pai, o que tu queres? Vou fazer isso e isso não? Sabe o que ele diz? Na adversidade, eu te colocarei de uma maneira tão única que você atingirá todas as metas, todas as etapas, as fases que muitas vezes elas precisarão de empurrão do Espírito Santo de Deus. E por isso nós temos de falarmos abertamente da grandeza, da poderosa unidade que temos de ter com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E se tivermos no Espírito Santo de Deus agindo conforme o seu querer, nada impedirá o trabalhar do Pai em nossa vida, porque Ele levará para o Pai todos os momentos. Teremos uma unidade. O Espírito Santo levará para o Pai todo o nosso querer, tudo aquilo que precisamos, e será concretizado o plano maior, da qual nós estamos aqui para isso. No versículo 3 diz assim: porque aquele que a lei não podia fazer, sim, por causa da fraqueza da carne, sim, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne. Para quê? Para que o Pai fez isso? Para abrir caminhos, para mostrar para nós que Ele é tudo e o pecado tem de ficar para trás.
pecaminoso no que diz a respeito ao pecado, tudo que diz aquilo que escraviza o homem, que destrói o homem, que generaliza o homem, tem de ficar de lado, para que tenhamos uma vida com Deus. Aí sim, aí não seremos mais condenados por causa do pecado da carne, mas seremos libertos, porque a exigência da lei é que cumprisse em nós, o que vivemos segundo a carne, mas não podemos viver segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Por isso que é muito importante estarmos abertos para o plano do Pai e deixar que o Espírito Santo invada nosso ser, para que vivamos não segundo a carne, que é tudo aquilo que você prioriza. Vamos fazer tudo para sermos alguém bonito. Então você não se preocupa com aquela beleza espiritual, que é a vivência da palavra, que é com a conquista de dons espirituais, que é a busca constante da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixamos de lado tudo isso para vivermos o quê? A beleza. Essa beleza, que muitas vezes você quer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você se preocupa, o seu tempo é todo gasto para a matéria. E a parte espiritual fica de lado. Quando eu tiver um tempinho, eu vou lá e falo, Jesus, eu estou precisando da sua ajuda. Pai, eu estou precisando da sua ajuda. Tem algo muito difícil para mim resolver e eu não estou conseguindo. Só que o papai, ele quer que nós busquemos a sua presença e vivamos não segundo a carne, priorizando só a parte matéria. Temos de cuidar? Sim. A matéria tem de ser cuidada para prevalecer, você fazer a vontade do Pai, ela tem de ser cuidada. Não está bem de saúde? Procura ver. Está doente? Busca a resposta para eliminar esse mal. Não está bem interiormente? Busca algo que vai te fazer trazer essa felicidade, não momentânea, mas contínua, todos os momentos. Então, essa busca da presença do Pai, da ação do Espírito Santo, vai trazer essa vivência espiritual, que é segundo o Espírito Santo de Deus, que é agir conforme a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se tivermos essa capacidade de sabermos que cuidamos do templo, que é esta carninha aqui, que perecerá, porém, a parte que não vai perecer é a nossa vida, aquilo que fazemos espiritualmente, que fazemos para que o nosso espírito seja vivificado, seja transformado, seja purificado, seja concretizado o plano do Pai. E a ação do Espírito Santo, ela traz a resposta da qual homem nenhum poderá fazer, porque ela age no oculto. Você sabe o que o Pai está querendo que você reflita hoje, porque você olha e ele diz, ali. Eu estou em Romanos 8, versículo de 1 a 14. Esta reflexão é em cima da ação do Espírito Santo, para que não valorizamos a carne, que é pecaminosa, que exige muitas vezes só. Tudo é passageiro. Tudo que vem para a carne é passageiro. Nada é permanente. Mas o que você faz para o Espírito, você será transformado e terá uma capacidade ampla de vivência espiritual, de unidade contínua e de abertura de alma para o plano superior, que trará uma capacidade de você viver tranquilamente, suavemente, fazendo bem, amando, transformando tudo aquilo que vem de uma maneira que não é para vir, transformando em bem e em bênção, que é o que o Pai quer. Tudo que vem para nossas mãos não pode ser eliminado, tem de ser transformado em bênção. Mesmo aquilo que muitas vezes vem de uma maneira para nos paralisar. Para trazer para nós aquela capacidade de falar, olha, agora você vai ficar quietinha aí, fecha sua boca. Aí Jesus, sabe o que ele diz? Eu estarei contigo
todos os momentos, por onde tu andares, se virar para ali eu estarei, se virar para ali eu estarei, se caminhar para frente eu estarei, como fizestes, eu estarei contigo. Se tu estiver no Espírito, se o Espírito Santo te direcionar, aí nós não estamos vivendo na carne, porque quando vivemos na carne, tudo se torna pecaminoso, porque você vai olhar para um ser humano, você não vai olhar para a parte espiritual, você não vai olhar para os olhos dele, vendo a presença de Deus, que os olhos é o reflexo da alma. Você não vai olhar para os olhos dessa pessoa, vendo isso. Você vai olhar para os olhos dessa pessoa, já pensando algo tortuoso, carnal. Porém, o que o Pai quer é que vivamos no Espírito. E se vivermos no Espírito, nós seremos direcionados de uma maneira certeira. Por mais difícil que seja a caminhada, ela terá bênçãos. Porque daquilo que era para dar errado, Deus faz dar certíssimo, porque Ele age em sua vida, na minha vida, de uma maneira que nada o atingirá quando você é direcionada pelo Espírito Santo. Porque amanhã esse dia você já fala, Pai, o que vou dizer? O Espírito Santo venha sobre a minha vida. O que tu queres que eu fale? Aí você fecha os olhos e diz, Romanos 8, de 1 a 14. Então você vai lá, o que o Espírito Santo está querendo hoje é isso, é que nós vivamos conforme o Espírito e não conforme os desejos carnais, que muitas vezes nos leva para o abismo eterno. Porque existem coisas destrutiva na vida, é porque você não vê a parte espiritual, você vê só a matéria. E quando nós vimos só a matéria, nós estamos conduzindo o nosso corpo para a matança. Porque a matéria, ela tem de ser conduzida através da direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo, habitando neste corpo, ele fará obras maravilhosas, ele vai modelar, ele vai transformar, ele vai fazer você sentir a presença daquele que pode infinitamente na sua vida, te dando a libertação daquilo que estava te escravizando. Nós somos pecadores, nós caímos, nós pecamos no olhar, nós pecamos sem falar. Às vezes você pode olhar para alguém e já está pecando. Eu não sei, mas o Pai sabe o que a pessoa está pensando. Por isso, o pecaminoso, o destrutivo, leva para o abismo eterno, aonde a matéria é destruída e o espírito é morto. Mas quando você vive para o Espírito, dentro do Espírito Santo de Deus, ele vai trazer a renovação de uma vida repleta de graça e de luz, da qual a verdade e o amor você viverás e nada acontecerá fora desse plano, porque a direção será certa. A direção será certa. Olha o que diz, só a palavra. No versículo 3. Porque aquele que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. De que maneira? Enviando o seu próprio filho. Enviando o seu próprio filho. Para quê? Em semelhança da carne pecaminosa e no que diz a respeito ao pecado. Então, Deus enviou o seu filho. Para quê? Para quê? Para que o pecado fosse destruído pela força do Espírito Santo de Deus, que traz a transformação de uma vida que antes não tinha como ser libertada, mas a partir do momento do conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que rege as nossas vidas, isso trará uma luz que nos direcionará por caminhos da qual a ação de Deus será contínua e você não passará por situação de constrangimento, porque o pecado destruiu a sua vida. Porque o pecado, ele é um câncer, ele é destrutivo, seja ele em qualquer setor da vida,
seja ele na parte do álcool, do vício, seja na parte sexual, sem existir o amor e o vínculo que te leva a uma vida de comunhão e participação ligado a alguém que levará a sua vida em uma unidade perfeita com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Tudo que fazemos fora disso trará consequências. E quais são as consequências? O vício traz a morte. Pouco a pouco você vai se aniquilando totalmente, porque a partir do momento que você começa a se dedicar, quanto mais se dedica, se lança ao vício, mais você é destruído por ele. Quanto mais você se lança na prostituição de uma maneira que é fora do plano do Pai, que está destrutiva, o que vai acontecer? Será destruído, porque é um vício que destrói o homem. Porque existem homens que já estão destruídos, não é pelo vício do álcool, mas é pelo vício da prostituição. Então, tudo na vida tem de ter equilíbrio, porque aquilo que o Pai quer é que nós vivamos de uma maneira saudável e que o Espírito vivifica a alma, transforma o corpo e dá direção a seguir. Então, nada que vem para destruir o ser humano será destruído. O homem que vive exageradamente, de uma maneira que não tem espaço para criar a glória de Deus dentro do seu próprio ser, ele também encontra caminhos tortuosos de maneiras diferentes, através do crime, através do roubo, então assim, a vida perdeu o sentido, porque ao invés de levar a vida para uma vida vivenciada dentro da prática de Jesus, respeitando aquilo que o Pai quer, que é vivermos não conforme a prática do pecado, mas vivermos para que o Espírito seja vivificado em nossa vida. E isso daí é prioridade. Então, tudo que condena o homem é aquilo que você faz fora do plano de Deus e que você é escravizado. Você é escravizado, você não consegue se libertar daquilo, porque a libertação do homem, ela tem de ser integral, para ter a presença do Todo-Poderoso e o Espírito Santo de Deus age. Por quê? Porque a fraqueza da carne, isso Deus diz, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz a respeito ao pecado. E assim Deus condenou o quê? Condenou o pecado na carne. E o pecado na carne é tudo isso que eu disse, porque as pessoas que estão sendo escravizadas, elas vão perdendo o entusiasmo pela vida, ela não valoriza mais a vida, elas não sentem mais desejo de ter a presença de Deus. Ao invés de estar na presença de Deus, ela busca ambiente que vai destruir cada dia mais e abafar aquele pouquinho de coisas boas que tinha no seu interior. Então, o que Deus quer? Que vivamos para a graça, vivamos para o nosso lar, de uma maneira criteriosa, que a ação do Espírito Santo traga unidade entre as pessoas. E essa unidade não trará nunca a condenação, trará vida, virtude, paz, conquista, busca contínua. Então, no versículo 4 diz assim, o fim de que a emergência da lei se cumprisse em nós, e que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito é estar aberto para o plano de Deus, é não deixar ser escravizado pelos vícios, por tudo aquilo que destrói o homem, mas você valorizar o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Se nós vivermos fora disso, nós estamos dizendo não ao plano do Pai. Porque tudo o que você faz tem de ser dentro de um contexto real, havendo unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você, em união, se lança e terá a resposta, que é uma vida repleta de amor, de paz, de conquista, de verdade, que trará toda bagagem para romper
qualquer caminho destrutivo. E os caminhos que você passará será caminho que te levará à paz infinita e o amor de Deus. Então, o Espírito Santo está aí dentro de você. Mas o que ele quer? Que mudemos de vida. Que mudemos de vida. Que não pratiquemos aquilo que vai destruir o nosso corpo. E o que destrói o corpo? São os vícios, exageradamente, aquilo que você já não consegue mais vencer. Porque aquilo que você não consegue vencer é um vício. Quando você faz alguma coisa, porque você fala, para mim é importante estar na presença de Deus, e meu vínculo é viver na presença de Deus, juntamente com o povo, aí sim, aí há uma diferença grande. Por quê? Porque Deus age dentro de você, e você busca na palavra, e juntamente com o povo, a mesma resposta. Viver a liberdade e o amor de Deus. Só um minutinho, que agora eu abro, tá? Viver na liberdade e o amor de Deus será contínuo para todos nós. Só um minutinho, que eu vou só abrir a porta aqui e já voltarei, tá? Ô, João, por favor, deixa eu terminar ali. Agora eu vou, tá? Agora, só um minutinho. Um segundinho, só estou concluindo aqui, tá? Então, diante dessa palavra, nós só temos o quê? De deixar que a glória de Deus venha sobre a nossa vida. Então, o que diz a palavra de Deus aqui no versículo 5? Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, quanto mais vivemos para a carne, mais queremos viver para a carne. Quanto mais vivemos para o Espírito, mais queremos viver para o Espírito. E tudo aquilo que é mal, destrutivo, será eliminado. A presença de Deus na vida do homem trará força invencível, porque você será modelado e transformado pela ação do Espírito Santo. Não é outra pessoa, é o Espírito Santo de Deus que trabalhará dentro de você, porque ele leva para o Pai, ele faz acontecer. Olha o que diz o versículo 6. Pois é inclinação da carne e da morte. A inclinação da carne e da morte. Mas do Espírito é a vida e a paz. É isso aí. Porque a inclinação da carne, a lei de Deus, nem mesmo pode estar. Por quê? Portanto, se os que estão na carne não podem agradar a Deus, lógico que não. Se eu faço tudo satisfazendo só a minha carne e não tem meu momento de comunhão e participação com Deus, eu tiro um momento, sempre eu tiro um momento para isso. Mas às vezes tem momento que você tem de parar, continuar depois, mas eu tiro um momento para quê? Para uma reflexão da palavra. E eu fiz um combinado comigo mesmo, que eu compartilharia aquilo que vem para mim. Então hoje eu estou aqui fazendo isso. Vamos viver, vamos agradar a Deus. Não vamos agradar a carne, não vamos viver segundo a carne, mas segundo o Espírito, que é vida transformadora e que muda a história do homem para dar uma vida libertadora. E nada melhor do que vivermos conforme o Espírito Santo designar, para termos uma vida modelada e transformada dentro de um plano maior, da qual nada infligirá o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus é que sejamos transformados, e essa mudança será radical, quando o Espírito Santo habita. Porque você já não vai viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus o abençoe. Desejo um final de semana repleto de paz e de luz, e uma semana de conquista de tudo que é bom. Que colocamos em prática esta palavra de Romanos 8, de 1 a 14, que trará para todos nós uma mensagem libertadora e transformadora dentro do plano de Deus. Dentro do plano de Deus. Olha só o que diz. Portanto, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará. O Espírito da verdade vos guiará. Toda a verdade vos guiará. O que é verdade vos guiará. E isso nós daremos fruto. Por quê? Porque diante da presença de Deus, nós anunciaremos com a nossa vida a prática libertadora de Jesus Cristo, que é viver conforme os seus desígnios.
Que Deus o abençoe.